Fala pessoal, bom, a gente está aqui de novo, mais um episódio do podcast da Agrobens, o AgroBemCast, né? Hoje é uma honra esse episódio, a gente está recebendo o Leonardo Santos aqui, o Léo, CEO e fundador da Semantics. Obrigado, Léo, aí, o Ohara e o JP, que já são de casa, né? A Agrobem e Semantics tá no coração deles ali também. Boa. Já são prudentinos quase, mas pô, obrigado de novo por toparem aqui estar comigo e bater esse papo. Mas, Léo, cara, primeiro uma honra. Não, a honra é toda minha, o prazer é todo meu. Fala um pouquinho aí quem é o Leonardo Santos, um pouquinho da Semantics aí, pessoal, principalmente aqui da região aqui, né? Que a gente tá chegando agora com força aí. Aproveitando aí, tem um spoiler aí, né? Sim. Tem um spoiler aí bom. Pessoal, primeiro obrigado, é uma honra toda minha. Prazer estar aqui com vocês. Eu vejo que esse setor, essa região é uma região muito rica. Sim. Que de fato a gente tem um potencial de criar diferenciais competitivos e tecnologia proprietária brasileira e sem dúvida nenhuma exportar para o mundo. Falando um pouquinho de mim, né? O Leonardo começou lá com 12 anos de idade, muito acelerado, um menino muito inquieto. Agitado, não né? Mudou. Normal, não mudei. Não. Eu gosto um pouco da... JP sabe. Um pouquinho, né, JP? Um pouquinho. Foi quando eu estudava de manhã, escola de padre, uma escola muito rígida, né? Na verdade, aquela que a gente rezava, cantava o hino nacional na quadra e por aí vai. E aquilo, de fato, me trazia uma inquietude, né? Então, à tarde eu ficava em casa. Eu não fui muito de ficar jogando videogame, né? Eu gostava mais de ser extrovertido, né? Ir pra rua e por aí vai. E aí eu fazia amizade com as pessoas muito fácil, sempre fiz isso. Esse sentimento de servir as pessoas. E aí foi quando eu tinha um pet shop na rua de casa onde eu morava e comecei a lavar cachorro. E lavar cachorro e no final do dia, mais ou menos umas 7 horas ali, começava as pessoas chegarem em casa e pedir as suas jantas e comecei a entregar pizza. Então, esse foi um pouco da minha jornada de 12, 13 anos. Meu pai descobriu isso, meu pai muito orgulhoso, né? Acabou falando, poxa, não é o meu futuro que eu quero pro meu filho, por aí vai, e me deu um computador e um curso no Senac. Então eu saía na zona norte de São Paulo, tem um Senac. O Senac é muito forte, né, na região. Sim. Aqui na região, no aqui estado de São Paulo ajuda muito, todo, né? E ali eu comecei a fazer um curso de Windows e DOS, né? Que era o que tinha na moda e todo mundo precisava se preparar para isso e por aí vai. Microsoft começando a crescer, se tornando uma empresa global e referência em tecnologia. E ali eu comecei a servir, né, as pessoas também como estavam ao meu lado. Então eu terminava meus exercícios e começava a ajudar as pessoas que estavam ao meu lado. E naquela época eu já tinha acabado de completar, eu faço em janeiro, né? Então eu tinha acabado de completar 14 anos. E aí você podia estagiar na época, 14 anos. Se eu não me engano, hoje, menor aprendiz começa com menor aprendiz, né? Então é exatamente esse contexto. E aí eu virei estagiário de laboratório de sala. E aí eu fui trabalhar no Senac. Ali comecei a minha trajetória. E a Microsoft crescendo muito, né? Sendo uma referência nisso. E começou a lançar suas primeiras certificações Microsoft. E aí, com 16 anos eu consegui tirar minha primeira certificação depois de estudar, repetir umas 2 vezes. A terceira vez eu consegui passar, eu chamava MCP, Microsoft Certified Professional. Se tornei um profissional certificado Microsoft. E aí comecei também a reportar bugs para a Microsoft. E aí a Microsoft me chamou para ser beta tester. E aí comecei, com 17 anos, a evangelizar, a levar esse conhecimento do que eu estava aprendendo de Windows. Naquela época eu estava começando o Windows 2000, né? O Windows ME foi um fiasco, para quem não se lembra, mas tinha uma versão do Windows Millennium, que foi um fiasco. Logo na sequência disso, a Microsoft reestruturou toda a arquitetura do sistema operacional, e aí foi o Windows 2000, que mudou completamente da parte de NT e por aí vai. Poxa, eu virei um prodígio disso. Fui trabalhar na Microsoft evangelizando, dando consultoria, na verdade, nas consultorias da Microsoft. E aí foi quando, em 2020, eu conheci a Endeavor. Endeavor, ouvi falar de inovação, empreendedorismo. Hoje é muito fácil você ouvir isso, mas na época era muito difícil, ninguém falava de empreendedorismo. E ali eu tive, no Coção de Santinho, em Santa Catarina, teve um evento da Endeavor. Endeavor estava chegando no Brasil. Sim, 2000, você falou? 2002. 2001, 2002, alguma coisa assim.
Por aí, mais ou menos por esse período. E ali eu falei, poxa, eu decidi ser empreendedor. Eu pedi minhas contas num baita emprego que eu tinha, trabalhando em consultoria na Microsoft, para abrir minha companhia. Imagina, minha mãe, você tá maluco, você é louco, Moleque ainda que moleque. também, né? Trabalhar nessas empresas é o sonho, pô, trabalhar nesse setor é o sonho, é o futuro. Mas falei, não, cara, com toda a humildade, todo o respeito, mas eu quero construir a minha tecnologia, construir a minha empresa. E ali eu se torno empreendedor. E aí, em 2008, estava no Vale do Silício, fazendo um curso de Strategy Innovation Technology em Stanford. Foi quando eu tive acesso a essas tecnologias Open Source que mudariam a maneira como a gente trabalha com dados. E eu me lembro do meu avô falando, né? Dados é poder, informação é poder. Sabe, né? E no final do dia, informação é dados. Eles se refletem em dados. E aí veio a ideia de construir a Semantics. Na minha sala tinha algumas pessoas de Meta, né? Que hoje é o Meta, era o Facebook, né? Airbnb. E o que foi muito curioso eu ver o que esses caras estavam utilizando de tecnologia. Por quê? Porque era uma crise... Em 2008 era uma subprime americana. Era uma crise financeira. Não parecida com uma guerra como a gente tem hoje, mas era uma crise financeira e uma escassez de recursos financeiros. E isso, claro, acaba trazendo inovação. E as pessoas que estavam ali estavam construindo essas empresas, essas plataformas de dados, e aí me chamou a atenção a maneira e a tecnologia que eles estavam usando. E aí foi quando eu descobri o Hadoop e descobri essas tecnologias de Big Data, né, que a gente chamou inicialmente, e sabia que esse era o início para essa era da inteligência artificial. Se você não tem a matéria-prima da inteligência artificial é o dado. Então, se você não tiver o dado bem estruturado, o dado bem governado, o dado bem... uma engenharia de dados sendo feita de boa qualidade, a qualidade do dado é ruim, então o seu modelo e a sua inteligência criada também vai ser ruim. Então, ali foi o início de tudo. Em 2010, a gente funda a Semantics pelo nome semântica, Isso né? que eu ia te perguntar. Veio o nome e o logo, quando você vê um diamante, o dado é a mesma coisa, é o carvão, o carboneto, né? É a mesma matéria do carvão e o diamante. E que é o lado bom do diamante, a matéria, a qualidade da matéria. E o lado ruim é o carvão que não tem valor. E o dado é a mesma coisa. Você tiver o dado armazenado, não trabalhado, não utiliza para nada, não né? utiliza para nada, não gera valor. Então, por isso da metáfora do diamante do logo da companhia. E a companhia de 2010, 2013 evangeliza muito. Muitas pessoas e as organizações não conheciam a tecnologia que a gente estava utilizando, essas tecnologias de Big Data. A gente acaba se tornando parceiros dessas principais empresas no mundo, do Vale do Silício, acaba trazendo essas tecnologias para o país. E, óbvio, em 2013 para 2014 a empresa muda completamente porque a gente valida a nossa plataforma, junto com o parceiro, no caso, no Banco Itaú, que a gente começa a escalar. E a gente sabia que o Itaú é um drive da market. Então, muito do setor financeiro, eles são muito pioneiros, inovadores, como um Bradesco. Então, o que essas companhias acabam criando, o restante acaba, de uma certa forma, seguindo. Sim. É natural em todos os setores você ter esses caras que dirigem o mercado, né? Que têm um investimento maior em tecnologia e criam essas inovações e a subsequência disso é, obviamente, a concorrência começar a olhar e começar a seguir. E ali muda completamente. Em 2000, na sequência, vem o Bradesco, a gente começa ali o projeto com o Next, que é o primeiro banco digital com legado, que eu falo. E ali muda a maneira também da Semantics, porque o Bradesco nos convida para receber um investimento. Então, nós somos a primeira startup, 2016, primeira startup 16 para 17, primeira startup investida do Bradesco. Em 2018, a empresa recebe esse capital para escalar os seus produtos, começar a desenvolver seus produtos proprietários e as suas tecnologias. E em 2017 para 2018, a gente começa um relacionamento com uma Crescera, na época chamava Bozano, né? Um fundo de private equity, um cheque muito maior, bem conhecido, bem relevante no país. E a gente tem ali um fit muito interessante, porque eles investem em tecnologia, investem em inovação, investem em saúde. E as pessoas que estão ali é muito sênior para ajudar a nossa companhia a começar a fazer um go-to-market inorgânico, né? Não só crescer os nossos produtos proprietários, mas também internacionalizar a companhia e começar a fazer pequenas aquisições. A gente vai para o México e para a Colômbia. Por que México e Colômbia? Segundo e terceiro maior mercado de Big Data e Artificial Intelligence da América Latina. A gente começa a fazer aquisições, compra uma primeira empresa segmentada, algoritmos e dados focado em saúde, em varejo. Fast Omni, o nome da companhia. A segunda foi a Tradimus, no setor da saúde. A gente começa a trazer dados
para entendimento de comportamento de fonte pagador e prestador de serviço. A gente vai para uma terceira, que é a Link API, maior API Management da região, do Brasil, no caso. Eles têm chega a ter 2.000 conectores. Uhum. A gente perdia muito tempo em fazer ingestão de dados, em conectar dados para trazer para nossa plataforma. Uhum. Isso acabou acelerando muito essa jornada de utilizar dados para criar os seus valores e a sua inteligência. Uhum. A companhia, nesse momento de liquidez, né, ali em 2021, todo mundo investindo, todo mundo... o dinheiro muito barato, Sim. né? A companhia decide ir para um caminho do IPO, ali no final de 2021. E aí muda completamente, Marcelo, a jornada da empresa, criar processo, governança. JP, o O'Hara participaram de todo esse processo, né? Madrugadas e madrugadas. Muitas noites sem dormir. Muitas e muitas noites sem dormir, preparando a companhia para conseguir ser listada. E aí é alto e baixo, né, Marcelo? Ter um custo de um IPO é muito alto. As pessoas têm sempre esse sonho, fazer o IPO e tal, mas é uma jornada muito complicada. Eu digo que você tem que ter muita fé em Deus, muita persistência e insistência para que consiga fazer acontecer. E graças a Deus a gente foi privilegiado, conseguimos se tornar a primeira Deep Tech da América Latina listada em Nasdaq, na maior bolsa de tecnologia do mundo. Mas poucas empresas da América Latina, não só brasileiras, conseguiram esse feito, mas com toda a humildade, isso é um privilégio e nos possibilitou acelerar ainda mais a jornada da companhia. A gente compra uma quarta empresa chamada Zeta, a maior Health Tech Analytics do Brasil. A saúde é um foco muito estratégico. Acho que essa é a próxima previdência do nosso país. Se a gente tem uma inflação hoje em 4, 5, a saúde chega a 20. Então você estava comentando. É uma boca de jacaré que está se abrindo e eu acho que os dados vão permitir a gente ter um ecossistema mais barato no final do dia, que impacta as pessoas. Nosso propósito é impactar bilhões de vidas. A gente já impacta milhões, mas a gente continua com a missão de chegar a bilhões. Então a gente entende que a saúde é um setor muito estratégico, não só para o nosso país, mas para o mundo como um todo. A gente compra uma quinta companhia, a T-Saúde, que é especializada em dados de farma. A indústria farmacêutica é muito carente disso e ela também é muito concentrada. Poucas empresas têm essas informações. A T-Saúde era uma das maiores que a gente tinha no país, que tinham dados de indústria farmacêutica. E a gente vai para uma sexta aquisição, a primeira fora do Brasil. A gente compra uma empresa no Vale do Silício, chamada Elemeno, especializada em Machine Learning Operation e Artificial Intelligence, especialmente em Generative AI, Multigenerative AI, porque eles têm uma plataforma que nos possibilita operacionalizar várias bibliotecas de inteligência artificial. Eu acho que esse é o grande futuro, né? Você não está especificamente com uma companhia, como hoje todo mundo fala em multi-cloud, acho que todo mundo vai começar a falar de multi-AI, né? E AI, agentes de AI, o que a gente tem investido bastante, mas depois eu acho que o JP e o O'Hara pode falar um pouquinho o que eles estão fazendo em outros setores, em especial o setor financeiro, em especial o setor de agro, um dos motivos da nossa parceria estratégica com vocês aqui. Esse é um pouco da jornada da companhia. Hoje é uma companhia que tem 5 países e tem 27 países que já utilizam a nossa plataforma, desde a Austrália, na Europa, tem alguns países que já utilizam a nossa plataforma, na Ásia e por aí vai. Então, uma empresa brasileira, 100% brasileira, mas com uma cabeça pensando muito grande, sonhando muito grande, de impactar bilhões de vidas e alta tecnologia brasileira global. Esse é o meu propósito, por isso que eu estou na companhia, 100% na companhia, dedicado, e agora, em especial na região muito rica, e com uma parceria estratégica com vocês. Muito orgulhoso disso e muito grato por isso. Eu que agradeço pela confiança. Queria te parabenizar de novo, né, cara, pela jornada aí. Puta, é incrível, assim, né? Você é um self-made man, né? Muita gente acha, de repente, vê o Léo lá, cara, você dava um cachorro, né? Cara. Confesso que... né, me identifico muito com vocês então, também. Parabéns, velho. Pra nós, cara. Até brincando aqui. E pro time, né? Eu acho que essas pessoas que estão aqui comigo são muito especiais, porque eles participaram dessa jornada. Eu conheci o JP quando era cliente. E a mesma coisa aconteceu com o O'Hara. Então é muito especial na minha vida, na vida da empresa. Claro que você trazer uma empresa para 0 ao 1, que eu chamo, né? Que é até o IPO, é o 1. Você começou uma nova empresa. É completamente diferente, mas a gente tá indo no caminho correto. Não, e acho assim, são 2 perguntas que eu vou fazer, né? Uma todo mundo
acha que tem um sonho de fazer o IPO, acha que são só louros e, né, acho que é super fácil. Eu escutei, já estava próximo a Semantics, mas não vivenciei junto com vocês isso. Eu vejo que vocês me contam lá. Eu vejo um desafio que é do seu lado, né? A gente tem um convívio até próximo e pessoal. Eu vejo que você tá tenso, né, pessoal? Acho que o Léo tá rico, né? Casa na praia, Miami, rico de saúde, né? Então, assim, puta, acho que é bacana você contar um pouquinho dessa sua experiência, né? Vale a pena, não vale, não no sentido de, assim, não é que pra mim não valeu, mas acho que é importante ressaltar. Que não é qualquer um que consegue abrir, não é fácil estar lá, né? Você abriu na primeira liga, né, cara? Você tá na Premier League, né? Tecnologia, então acho que é bacana, assim. Até, puta, ninguém faz nada sozinho, né? Cercou de pessoas muito boas, né? Acho que é bacana você contar isso, porque o pessoal muitas vezes acha que é fácil. Né? E acha que, sei lá, é só alegria, né? Não, o que é isso? Eu digo que ali quando eu apertei o botão, aquele meu grito, pela minha libertação era não de comemoração, mas sim de alívio, né? De ter conseguido ali chegar até esse ponto com uma companhia, mas eu acho que, como tudo na vida, você tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom, ao meu ver, é a visibilidade, uma empresa que tem uma governança, uma empresa que traz uma necessidade de uma liderança mais forte, uma liderança mais preparada para uma empresa pública, porque a gente hoje... qualquer um na rua pode ser nosso acionista, né? Sim. Então você tem que estar preparado. A linguagem de comunicação ela muda, porque antes, como uma empresa privada, você tem uma linguagem. Certas coisas você pode comentar com o cliente, certas coisas hoje eu não posso nem falar. Se a ação tá barata, se a ação tá cara, o que a gente está fazendo de futuro, até determinado ponto, obviamente, a gente consegue, mas a gente tem que se policiar muito. E preparar uma companhia para isso não é trivial. Por quê? Porque você muda a cultura, muda o mindset. Né? E tem pessoas que não acompanham, Marcelo. Não adianta. Sim. O JP pode dar um pouco do depoimento dele, participou do processo, madrugadas e madrugadas, sábado e domingo. O Ohara, a mesma coisa, né, Ohara? Falando com investidores na Ásia e o fuso horário de Singapura, enfim. É uma preparação que, no final, o que é o mais... chocante, você não tem a certeza de nada. Se não tiver uma alocação, se o investidor não comprar a companhia, comprar o projeto, comprar a estratégia, comprar a escalabilidade que a companhia possa vir a dar no futuro, é muito difícil isso acontecer. E por outro lado, esse preparo requer um investimento muito grande, não só de preparo físico, mental, de pessoas, mas também de recursos. Sim. Você faz um investimento muito caro. É advogado, é auditoria, é preparar. Aí, no nosso caso, foi pior, porque a gente foi para uma trajetória no mercado americano. Então, é tudo em dólar. Então, nossos advogados é em dólar, auditoria em dólar, tudo é em dólar. Então, é uma jornada muito desafiadora. De fato, eu entendo por que poucas empresas conseguem, porque não é trivial. Mas, eu hoje olho como Deus prepara a gente, né? Sim. Sempre foi assim na nossa vida. Talvez preparou para a gente para ser essa primeira Deep Tech, para inspirar novos jovens empreendedores que queiram trilhar esse caminho. Mas é possível, isso é importante, né? A gente deixar essa mensagem positiva. De que quando você quer, bota uma missão, persiste, insiste, e você consegue fazer acontecer. Isso é na vida, tanto pessoal como profissional. Então, deixo aqui pro Jota e o Ohara também comentar um pouquinho aí desse processo. Não, e eu queria até aproveitar e falar um pouco como vocês estão global, né, de tudo. Como que vocês enxergam, né? Vocês que estão mais na operação, o Léo muito no estratégico, o que a tecnologia tem colaborado, né, nessas mudanças econômicas. Vocês estão em financial, estão em health, acho que estão em setores muito importantes, não só do Brasil, mas do mundo, né? Então, como que vocês estão enxergando, principalmente data-driven, né? Eu acho que a importância de estar conectado, né, com tecnologia nesse sentido também. Deixa a lenda começar. Por favor. Bom, vamos lá. Tecnologia, né, Marcelo? Do ponto de vista até acadêmico, é o quê? É você produzir mais com a mesma quantidade de recursos. Então, para mim, a função da tecnologia é essa. Quando você fala dados, é a mesma coisa. Então, a gente veio do campo, né? Eu tenho um DNA de campo, acho que o Léo sabe também, o JP sabe, né? Então,
práticas agrícolas mudaram ao longo do tempo. Sim. E por que mudou? Aprendizado, tecnologia. Entendo que teve toda uma revolução, chamada Revolução Verde, né, Marcelo? Foi muito em pauta o quê? O uso de mudança da composição química de fertilizante. Você trazer o fertilizante, trazer os químicos para a terra, faz com que a produtividade aumente. Ou seja, no mesmo espaço de terra, você produz mais. Certo? Passa o segundo estágio, é o quê? Genética. Ou seja, você pega a mesma semente e começa a mesma cultura, você consegue colocar a mesma cultura em outras regiões. No caso da soja, eu falei pro Léo, uma coisa fantástica que a gente fez aqui no Brasil. Tropicalizou a soja, que era uma cultura de inverno. Certo? Dado é a mesma coisa. Eu entendo que dado é a próxima revolução da agricultura. É você pegar tudo que você já fez ao longo dessa história aqui, né, de saber produzir mais, começar a colocar químico, começar a melhorar a genética, só que de uma forma otimizada. A gente estava agora, recente, a gente faz alguns minutos, a gente teve aqui na propriedade, e uma coisa que sempre me assustou e continua me assustando, a quantidade de desperdício que a gente tem. Sim. São processos não otimizados. Como é que você consegue saber qual que é a melhor prática? Informação. Então, eu entendo agora, colocando aqui minha palavra, que a função da tecnologia, sim, é produzir mais com menos recursos, certo? Ou com a mesma quantidade de produzir mais, e isso mesma coisa vale para o caso de dados e informação. Eu acho que, vamos dizer que a gente vive o ápice da relação humana com a tecnologia hoje. Eu acho que esse é o grande ponto. E isso vai fazer com que a gente mude o nosso comportamento no dia a dia. Acho que esse é o grande negócio. E as pessoas começaram a entender, e eu acho que esse boom da inteligência artificial, né, no mundo começou a fazer com que as pessoas reflitam e falem assim, cara, isso pode ajudar o meu negócio. Isso pode ajudar o meu dia a dia. Quando a gente fala hoje de IA generativa, cara, a gente estava conversando, acho que esses dias, tem gente que usa a inteligência artificial hoje de terapeuta. Eu vou conversar com o meu bot, porque eu quero desabafar com alguém, vou desabafar com o bot que eu não tenho compromisso. Então, eu acho que a gente vai aprender muito, ainda quando a gente fala de evolução tecnológica, está muito no comecinho. E tem uma jornada imensa, mas eu acho que é o melhor momento da humanidade de relação homem-máquina. Assim. Então, acho que a gente está num momento, de fato, que todo ser humano entendeu, o planeta, de fato, entendeu o quão é importante. E pra gente é um baita orgulho, né? Porque Semantics nasceu com um propósito, é impactar positivamente bilhões de vidas com dados, né, Léo? A gente dorme e acorda todo dia pensando nisso. E a gente vê que hoje, como estratégia e como tecnologia e dados, de fato estão com o potencial de fazer isso. Então, quando eu olho que a gente tem inteligência artificial na casa de todo mundo hoje, na TV, na geladeira, no celular, zilhões e zilhões de operações, nas redes sociais, as pessoas vivem IA na prática, eu consigo entender que, de fato, a gente está no momento de acelerar muito esse nosso propósito de impactar positivamente bilhões de vidas com dados. Quando a gente fala de mercado, então, mais ainda, né? Só que a gente está falando de... A gente comentou agora no começo de 3 mercados super estratégicos, que é retail, de fato ali, criar essa relação da compra e venda, né? E fazer a coisa acontecer. Sim. Health, que é cuidar da saúde das pessoas, e agro, que é botar comida na casa das pessoas. Então, assim, eu acho que, de fato, a gente está no ápice do momento da relação homem-máquina para a gente conseguir usar isso e acelerar e atingir cada vez mais rápido esse nosso propósito de impactar bilhões de vidas com dados. Daí eu faço uma pergunta para vocês, então. Tecnologia. Né, as empresas vêm. Nem todo mundo é o Bradesco, nem todo mundo é uma grande companhia de bilhões e bilhões de reais. É para todo mundo? É para todas as empresas? É para o pequeno, para o médio, para o grande empreendedor, empresário? Né? Como aplicar isso? Porque a gente vê, né? Eu estou na ponta de conexão, sou um empreendedor também, mas eu vejo assim, o cara muitas vezes fala assim, cara, eu queria tratar meu dado, nem sei o que é isso, como que faz? Como que vocês enxergam isso? Como que a Semantics ajuda todo mundo nesse sentido? Eu diria que, pragmaticamente dizendo, sim, para todos. Companhia... custo de processar, de armazenar, hoje ele desmistificou. Ele está barato cada vez mais e reduz cada vez mais. Isso é natural quando você tem um processo de escala. Ele começou a ser utilizado
pelas grandes organizações, como você citou. Acho que há 20 anos atrás, sem dúvida nenhuma, era para poucos. Né? O investimento necessário para o uso era para poucos. Eu acho que as clouds aceleraram muito essa disseminação e essa acessibilidade do custo dessas tecnologias. E hoje é sim para todos. A Semantics, ela nasceu com esse objetivo de democratizar e impactar positivamente bilhões de vidas, justamente sabendo que esse uso ele ia cair para as médias empresas e como hoje a gente tem até para as pequenas e para os indivíduos. Hoje é possível, a Semantics tem soluções que atendem esse mercado. Então eu diria que sim, por vários motivos que eu já citei aqui, mas acho que o principal, as empresas e as pessoas entenderam que dados é de fato uma transformação. Transformação cultural, transformação econômica. E a inteligência artificial é o início de uma era gigante. Né? Tem alguns grandes gurus aí que falam que é a nova eletricidade, tem uns que falam que é o novo capital. É o novo capital. Então, assim, eu acho que eu não quero aqui me prender a uma palavra como essa, mas entendendo de uma maneira mais madura, olhando para isso, ele sem dúvida ele vai transformar a vida de todos nós. Então, até nessa linha, assim, hoje tem, que é o que vocês fazem, né? Gen AI, né? Puta, como que vocês estão vendo isso, assim? Eu acho que, na minha visão, tecnologia é a real maneira de democratizar o mundo, sabe? Tipo assim, saúde vai ficar barato, né? O cara, de repente, não vai ter um recurso para pagar um super plano de saúde, mas ele vai conseguir monitorar o batimento cardíaco, ele vai conseguir através de relógio, né? Enfim. Essa conectividade vai permitir que novas empresas criem sim. Uma saúde mais personificada, exato, personalizada, na verdade. Dados de fármaco que você me citou, então assim, como que vocês estão enxergando isso, assim, sabe? Dessa evolução e na prática o ser humano aí que vai meio de passageiro vai percebendo isso. É uma tendência, não é nem o que eu vejo, acho que é de fato que o mercado, para onde o mercado está indo, né? Então, a IA está ficando cada vez mais humanizada. Acho que a IA trouxe essa humanização da tecnologia para dentro da casa das pessoas. E exatamente com essa visão de dar escala e de poder fazer com que as pessoas, direta ou indiretamente, porque tem muita gente que usa IA e nem sabe, né? Acho que esse é o grande ponto. Com que as pessoas, direta ou indiretamente, usem e que isso traga de volta valor para elas, né? A gente tem um caso bem legal que a gente fala, que a gente construiu e que a gente faz questão de fazer esse tipo de ação, né, Léo? Que foi, por exemplo, na época do Covid, a IA que fazia um mapeamento de imagem do pulmão das pessoas. Que foi utilizada pelo Estado de São Paulo, na época o governador era o Dória. Nós doamos essa tecnologia para salvar vidas. Então, inclusive, ele faz essa menção publicamente, a gente também, porque isso pra gente é o propósito. A tecnologia, de fato, tem um impacto na vida das pessoas, salvou vidas. Uhum. E ela aumenta cada vez mais, né? Então a gente vê o relógio, a gente vê alguns casos, inclusive, né? Teve alguns casos aí de usar de tecnologia para antecipar já, de usar da inteligência do dado e de toda essa geração de dados, porque a gente gera muito dado todo dia, a todo momento, em todos os lugares na prática. E o quanto o uso o bom gerenciamento e o bom uso desses dados podem, de fato, antecipar coisas. Então a gente já teve aí casos explícitos, por exemplo, inclusive clientes nossos, né, que conseguiram antecipar um AVC. Cara, então, isso é incrível, né? sabe? Incrível. Esse é o propósito. No final, o que nos deixa muito feliz, né, JP e Ohara, é saber que a gente está impactando a vida das pessoas positivamente, né? Então isso é demais. E eu acho que o céu é o limite. Eu acho que a gente está bem no comecinho. Eu acho que a gente tem algumas grandes jornadas, né? Então quando a gente fala, a gente teve a primeira grande onda de IA, que era a IA analítica. Então era a IA financeira, matemática, que escorava a gente, que criava tomadas de decisão em cima de modelos matemáticos, mas muito orientados a uma visão analítica, né? Ao criar números e dar probabilidade. Hoje a gente tem a IA generativa e a IA criativa. Então é onde a gente pede coisa, onde a gente manda ações para ela e ela conseguiu ser criativa. Então agora ela começa a criar coisas baseadas no que a gente pede. Eu acho que a gente tem algumas outras aí nessa jornada. Então eu acho que a gente vem para uma linha muito forte de IA interativa.
Então, o próximo é eu, de fato, começar a abraçar a inteligência artificial com a vida humana, entender, interpretar, se comportar. E numa linha ainda muito distante ainda, mas que é a IA ética. Então, é a gente poder usar da inteligência artificial para drivar, de fato, com base histórica, com base em todos os dados que a humanidade gera, para começar a regular e criar essa composição de ética. Então, acho que a gente tem muito caminho pela frente, muito. Mas é incrível. Início, né? É o comecinho, muito comecinho. Colocando a minha contribuição aqui, né, que eu falo de tecnologia, né, ela ocorre em camadas. A gente começa lá atrás, né, quando você fala de computador, era o quê? Era um circuito integrado que tinha um sinal, 0 e 1. Aí essa combinação desses zeros e uns era um processamento. Aham. Aí você começa a criar camadas, né, o microprocessador, o armazenamento, máquinas cada vez mais poderosas, que chega aqui a criação de, primeiro, modelos. Poxa, eu consigo escorar aqui um indivíduo a partir de um modelo matemático, estatístico. Certo? Bacana. Puxa, mas aí eu crio o conceito de IA, ou seja, IA basicamente é o quê? Réplica do comportamento humano, seja visual, seja auditivo, fala, inteligência, cognição. Né? Ou seja, a gente criou máquinas que aprendem, certo? O que faz que a gente está na IA generativa? Máquinas que criam, inteligências que criam, entendeu? Então, ou seja, são complementos, são camadas e cada vez mais próximos do ser humano. Né, incrementando. Então, a IA generativa tem um poder fantástico, porque a partir de agora, a inteligência cria. Não somente você falava, você pegava um copo, um computador, uma imagem, e falava, o que é isso? Você fala, isso aqui é um copo. Ah, entendi, isso é um copo. A partir de agora, ele fala assim, não, mas agora eu posso colocar o copo, eu posso agora preencher, colocar mais conteúdo nele, eu posso transformar um copo num copo de cristal, ou seja, a partir dali ele cria. E não somente criar imagens de o que você orientou, ele pode criar qualquer coisa. Então eu acho que o poder da IA generativa é esse. Então eu acho que parte do próximo estágio de autonomia em relação à inteligência. Não, pô. E agora eu vou fazer uma pergunta e eu quero um depoimento pessoal de cada um, né? Vocês estão aterrissando no agro de vez mesmo, assim, na prática, né? Eu me lembro da primeira vez, Ohara, que você veio aqui Prudente comigo, ao contrário, hoje nós fomos, hoje e ontem, em 2 grandes empresas, a gente foi num assentado, né? Você lembra? E aí você olhou tudo aquilo lá, ele sendo super produtivo, você falou, cara, lembrei por que eu fiz agronomia, né? E você que saiu disso, foi para mercado financeiro e tal. O Léo tem um puta história de tecnologia, o Jota também, então eu queria, assim, um depoimento de vocês. Como que tá sendo essa experiência de profissionalmente estar envolvido em algo tão impactante, sei lá, um setor diferente, né? Hoje para vocês, o Léo teve uma experiência que eu acredito foi bem nova, né? Da gente visitar lá. Então, sei lá, fala um pouquinho do que vocês estão achando, sentindo, lembrando, né? Sei lá. Eu posso falar um pouco da visão da Semantics em termos do setor, né? Eu entendo que o setor ele é um diferencial competitivo global. Hoje o agro representa uma camada muito relevante no PIB do nosso país. 30%. 30% direto, fora o indireto. É isso. Ele é uma cadeia produtiva que alimenta o mundo e muitas outras coisas. Então, eu entendo que o agro é um diferencial competitivo do Brasil para o mundo. E eu acho que a tecnologia é um grande próximo estágio onde ele possibilita dar continuidade nessa história de sucesso que tem o agro no nosso país e no mundo como um todo. Essa grande referência. E a inserção de tecnologia ela é parte do progresso dessa construção. Então, a Semantics entende que esse setor ele é muito estratégico. A minha experiência é através dos nossos clientes. A demanda ela só está aumentando e a gente vê essa conectividade de dados começando a acontecer. Sim. E naturalmente, depois que você começa a gerar dados, óbvio, você vai buscar inteligência. Então, a Semantics olha essa vertical de forma muito estratégica. E tem um outro ponto que isso para nós é uma barreira de entrada. A gente entende que competidores globais eles vão precisar se regionalizar e entender o agro é parte dessa regionalização. Sim. Então, a Semantics olha isso de forma muito estratégica. Por que eu fiz Exalc? Né? Acho que certamente, né? Então, o ser humano, a gente precisa do quê? De saúde. Estrategicamente, Semantics também comida, saúde e alimento. Então, independente do que você faça, você tem que ter o alimento. Então, acho que o agro, sim, é fonte de
da nossa necessidade, mas também pensando no Brasil é a fonte da nossa riqueza. Sim. Mas Brasil, uma questão geográfica, questão de tradição e investimento de tecnologia. Há muito tempo que a gente já investe em tecnologia aqui. Então, estrategicamente, o Brasil está bem posicionado e, sim, portanto, faz todo sentido. Para a gente, como Semantics, a gente investir no setor. Porque justamente essa próxima revolução da agricultura. Tivemos uma agricultura muito pautada aqui em genética, uma agricultura muito pautada aqui em melhorias na parte química, e agora sim a revolução vai estar no dado. Uhum. Tô suspeito de falar, né? Tô quase comprando um apartamento aqui em Prudente, já ficando por aqui. Mas eu acho que tem duas visões, né? Acho que eu vou falar a minha primeira de JP, pessoa física, e depois eu vou falar como executivo, olhando para o lado estratégico, né? A primeira como pessoa física, eu acho que teve um dia, acho que foi no começo do ano. Já fazia muito tempo que a gente já tava aqui fazendo muita coisa, mas que você falou um negócio que eu acho que foi onde virou uma chavinha que eu falei, cara, é o meu propósito, eu preciso ir. E é muito mais do que tecnologia, a gente tá colocando comida na mesa das pessoas. Sim. Então eu acho que esse foi o primeiro ponto que eu olhei e falei, cara, aqui tem um caminho que realmente tá totalmente alinhado ao meu propósito, ao propósito da companhia, que é onde eu acreditei já em alguns anos e tô junto. Eu acho que isso, de fato, foi a virada de chave. E que foi quando a gente começou a vir para cá, ir para agricultura familiar e começar a entender o quanto realmente é incrível, o quanto esforço tem em cima disso e o quanto desse esforço a gente poderia tirar simplesmente colocando processo, tecnologia e usar de dados para melhorar isso. Uhum. E olhando como executivo, eu acho que a gente tem alguns setores, a gente segue muito mercado externo. Então, na grande maioria, inclusive, né? Então, a gente segue tendência de mercado europeu, mercado americano e por aí vai. Eu acho que o agro, a gente tem uma potência e um nível de respeito do mundo para o Brasil que é muito drivado pelo que a gente faz aqui e que, de fato, essa governança, esse uso da inteligência do dado e conseguir levar isso para fora, a gente consegue exponencializar isso de forma global num caminho muito mais rápido. Assim, o Brasil é referência em agro para o mundo. Então, quando a gente juntar a inteligência, a escala, da produtividade, né, disso, alinhado a um propósito que é do brasileiro, sabe? É um negócio que ninguém no mundo faz igual a gente. Eu acho que a gente tem um poder aí de escala, e aí sim a gente vai falar de alguns bilhões e bilhões e bilhões de vidas. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, aí eu no papel pessoa física, eu tenho muito esse negócio do me tocou, porque é muito alinhado ao meu propósito. Sim. E quando eu olho para a pessoa jurídica, de fato, ali entendendo como negócio, eu acho que o Brasil é uma das principais potências do agro no mundo. Sim. E que tudo que a gente faz está todo mundo olhando. Então, a gente dar essa escala e mostrar esse nível de governança para o mundo é o que falta para, de fato, a gente ser a principal referência aí global em execução disso. Né? A gente já falou algumas vezes, eu acho que realmente é nesse caminho. Olha aí a experiência, gostou? Você gostou de ter vindo aqui? Amei, cara. Eu amei. Eu lembro da minha infância, cara. Minha família aqui não da região aqui, mas é também no interior de São Paulo, da região de Bauru ali, Lençóis Paulista, Macatuba, Barra Bonita, São Manuel, tá vendo? Então eu lembrei da minha infância, do meu avô, dos meus tios, que eu ia pra fazenda, que eu ia colher milho, enfim, eu me lembro de muitas coisas. Então, pra mim, isso aqui eu amei, cara. Um prazer. Quero estar mais, me convida mais, Marcelo. Eu quero estar aqui. E principalmente fazendo essa transformação. Acho que isso pra mim é um prazer, é um orgulho, é um propósito, como o JP e o Ohara colocaram aqui também. Então, essa missão nos faz dar esse tesão de fazer isso aqui acontecer. E a gente tem um negócio, né, Léo? A gente fala todo dia que a bagunça tá na rua, né? Isso então aí. É onde a gente tá. Sair, é onde a gente tá. A gente quer entender o negócio, é isso aí. Pé no barro. Então, esse é um pouco nossa cultura, né? Mas bom, acho que a gente já tá chegando no fim. De novo agradecer, acho que só pra deixar um spoiler aqui, né, pessoal? Na verdade, não foi só por causa disso que o Léo veio, a gente veio, né, pra... Acho que veio pra anunciar, né? Acho né? que podemos falar aí, Marcelo? Podemos? Devemos, né? A Semantic está... Como é que é o momento de extensão? Boa. Que rufem os tambores. A Semantic fechou uma parceria estratégica com a Agrobens. O Marcelo hoje
passa a ser o que a gente chama de parceiro Diamond, que é o nosso diamante, né? Tem um significado muito, muito relevante para nós como empresa. E a região começa e passa a ser atendida por um parceiro estratégico. Então, esse parceiro estratégico que foi escolhido pela Semantics foi a Agrobens, foi o Marcelo e todo o seu time incrível do trabalho que ele vem fazendo. Acho que isso é o resultado dessa perseverança, dos valores que você coloca, da cultura que você tem como companhia, que tem muito alinhado conosco. Então, a gente escolhe pessoas. No final do dia, é isso. E juntos a gente entende e vai fazer as coisas acontecerem. Então, a Semantics escolheu estrategicamente ter a Agrobens como parceiro estratégico da região para atender os nossos clientes, para desbravar esse mercado, nos ajudar a desbravar, nos ajudar nos nossos produtos, nos roadmaps dos nossos produtos, de convidar esses clientes para estarem próximo. Então é uma parceria que a gente entende que é só o início, mas de uma forma muito estratégica, a gente anuncia aí para o mercado da região como um todo. Não, obrigado. A gente vai provavelmente marcar um evento aí para poder... Sim, acho que tem várias... O marketing está preparando aí uma série de ações para o go-to-market nosso. E a gente nós vamos vir com tudo, né, pessoal? A gente não vai só estar focado no agro, mas com tudo que a Semantics tem lá, né, de health, financial, né, varejo e assim, fortalecer a região. Para mim, como prudentino, primeiro uma honra, né? A gente vocês terem confiado, a gente está firmando esse próximo passo aqui juntos. E como prudentino é super importante, né, para mim poder colaborar com a região não só no agro, mas em vários outros setores e segmentos, que para mim faz sentido total que a região esteja bem. Num grupo que nós temos aqui de empresários, né, que são umas empresas muito importantes aqui da região, a gente fala, se a região está bem, nossas empresas estão bem, né? Então, para mim, eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa boa aqui na região. E aprender muito também. A gente quer o ecossistema, né? A gente fala muito em investir no ecossistema. Seja ele nas startups, seja ele nas empresas, nas indústrias, na educação, na saúde, né? Então, estamos querendo assumir alguns compromissos aqui para um hospital aqui da região que tem essa necessidade de inteligência artificial e a gente quer doar isso. Então, já estamos assumindo esse compromisso. E acho que é isso, é desenvolver a região. O nosso objetivo é isso. Como uma empresa brasileira de alta tecnologia que quer ajudar a se tornar cada vez mais global e impactar bilhões de vidas. Então, bem-vindos à região. Bem-vindos, um prazer. Obrigado por nos receber, obrigado, é uma honra. Muita humildade, muito pé no chão. A gente vai construir algo muito relevante para todos nós, para a região como um todo. Léo, obrigado, Rara, obrigado, Jota. Cara, obrigado. Agora nem vou falar mais bem-vindo, porque agora vocês oficialmente estão na região, né? Deus abençoe a gente. Amém. Aí. Vamos para cima aí. Vamos para cima, galera. Valeu. Valeu. Obrigado. Pessoal, valeu, gente. Tchau, tchau.